Nunca imaginei o que meu marido escondia no nosso quarto. Marina passou o dia inteiro arrumando a casa depois do Natal. Exausta, suada, mas determinada a colocar tudo em ordem antes que o novo ano começasse. As luzes pisca-pisca ainda estavam espalhadas pelo chão. Restos de papel de presente cobriam parte da sala e o cheiro de peru assado parecia ter se prendido às cortinas. Ela caminhava de um cômodo para o outro, recolhendo pratos, guardando enfeites, varrendo migalhas, enquanto a família descansava como se nada daquilo fosse responsabilidade deles. Mas Marina estava acostumada a carregar sozinha o peso da organização. E, mesmo cansada, preferia assim. Era o jeito dela de tentar manter a casa e a mente sob controle. Quando finalmente chegou ao último cômodo a ser organizado, o quarto, sentiu um pequeno alívio. Aquele era seu espaço, o ambiente onde ela acreditava que nada poderia surpreendê-la. Empurrou a porta devagar, respirando fundo, pronta para arrumar a cama, guardar algumas roupas e talvez, pela primeira vez naquele dia, sentar-se por alguns minutos. Mas algo na atmosfera parecia diferente. O quarto estava mais frio do que o restante da casa, como se o ar tivesse parado de circular ali dentro. Marina franziu a testa, sem entender. Começou arrumando as roupas espalhadas na cadeira, recolhendo meias, guardando perfumes fora do lugar. O cansaço pesava, mas era uma rotina familiar. Foi só quando ela se abaixou para pegar uma caixa caída ao lado da cama que notou algo estranho. O rodapé estava solto, muito mais solto do que deveria. Marina tocou de leve e sentiu a madeira ceder. Seu coração acelerou. Ela puxou devagar. O rodapé saiu por inteiro, revelando um vão estreito entre a parede e o piso. Um espaço que não deveria existir. Um esconderijo. E ali dentro, havia algo enrolado em um pano escuro. Marina hesitou. Engoliu seco. A respiração ficou irregular. Abaixou-se mais, com o coração batendo forte na garganta, e puxou o embrulho para fora. O pano estava úmido, frio, pesado. As mãos dela tremiam enquanto desfazia o nó. Por um instante, sentiu um arrepio percorrer sua coluna. Um pressentimento bruto, instintivo. Quando abriu o tecido, seus olhos se arregalaram. O que estava ali dentro não deveria estar na casa de ninguém, muito menos escondido no quarto dela. E naquele segundo, Marina soube que nada, absolutamente nada, seria igual depois daquilo. Marina sempre foi o tipo de mulher que segurava o mundo com as próprias mãos, mesmo quando ninguém percebia. Cresceu em uma casa pequena, onde aprendeu desde cedo que sentimentos não eram prioridade. Tarefas eram. Sua mãe, rígida e cansada, repetia que vida de mulher é fazer o que precisa ser feito. Enquanto seu pai, ausente mesmo estando presente, mal percebia a existência das filhas. Marina carregou isso como uma marca silenciosa. A ideia de que precisava ser forte o tempo todo. E sozinha. Quando adolescente, descobriu a sensação amarga de ser invisível dentro da própria casa. Era ela quem cuidava das irmãs mais novas, quem preparava o jantar quando a mãe atrasava, quem limpava a cozinha enquanto os outros descansavam. Era também quem engolia o choro no travesseiro, por saber que ninguém viria perguntar o que estava acontecendo. Esse silêncio moldou sua personalidade, uma mistura de resistência e resignação, força e cansaço. Na vida adulta, pouco mudou. Casou-se com Rogério, acreditando que finalmente teria alguém ao lado. Nos primeiros anos, até parecia que sim. Ele era gentil, divertido, preocupado, até a rotina se instalar. Aos poucos, Marina percebeu que havia trocado de casa, mas não de destino. As responsabilidades domésticas recaíam quase todas sobre ela. Se a pia estava cheia, era ela quem dava conta. Se o filho precisava de algo, ela resolvia. Se algo quebrava, ela consertava. Rogério, ele sempre estava cansado demais, ocupado demais, distraído demais. Ainda assim, Marina insistia em acreditar que um dia seria vista. Que alguém reconheceria todo o esforço que colocava nos mínimos detalhes. O almoço feito com carinho, a casa sempre limpa, as lembranças de datas importantes, as renúncias invisíveis. Mas ninguém via. Ninguém nunca via. Seu filho, Lucas,
era a única presença que iluminava a rotina. Adolescente, com suas distrações e pequenas rebeldias, mas ainda assim amoroso. Ele era a razão pela qual Marina suportava tanto, a razão pela qual ela respirava fundo quando queria gritar. Lucas talvez nunca entendesse, mas era ele quem mantinha de pé aquela mulher silenciosa que carregava o mundo nas costas. E foi justamente por tudo isso que o dia pós-Natal pesou tanto. Não era só a bagunça, nem o cansaço, nem a falta de ajuda. Era o simbolismo. O fim de ano sempre trazia aquela sensação incômoda de o que eu estou fazendo da minha vida? E Marina se perguntava isso há anos sem ter coragem de admitir. Ao passar horas recolhendo pratos, dobrando toalhas, aspirando migalhas e juntando brinquedos abandonados, sentiu o coração apertar de um jeito diferente, mais profundo, mais antigo, mais visceral. Ela tentava se convencer de que estava apenas cansada, mas a verdade é que havia algo nela que pedia mudança, um grito abafado que sempre foi ignorado, um pedido de socorro que ela não sabia como formular, e talvez por isso o quarto fosse seu único refúgio. Era o único lugar onde Marina sentia que tinha algum controle, alguma ordem, algum espaço para respirar sem pensar no próximo dever. Entrar ali sempre lhe dava a ilusão de paz. Mas naquele dia, a paz foi substituída por um pressentimento. Algo estava errado antes mesmo de ela encontrar o rodapé solto. Algo no ar, no silêncio, no jeito como a luz entrava pela janela. Marina sentiu, mas ignorou, como sempre fazia. Só que, ao encontrar aquele esconderijo, algo dentro dela quebrou. Não era só o susto. Era a sensação de ser enganada dentro do único lugar que ela ainda considerava seguro. Era descobrir que, mesmo fazendo tudo para manter sua casa em ordem, havia segredos crescendo nas sombras. Segredos dos quais ela não fazia parte, mas que moravam exatamente onde ela repousava a cabeça todas as noites. E pela primeira vez em muito tempo, Marina percebeu que talvez não conhecesse tão bem as pessoas com quem dividia aquela casa. A mão de Marina tremia enquanto ela mantinha o pano escuro aberto sobre o colo. O objeto dentro dele pesava mais pelo significado do que pelo material em si. Era pequeno, mas carregava algo que ela não ousava interpretar de imediato. Um prenúncio, uma ameaça, uma verdade escondida. Ela tentou respirar fundo, mas o ar parecia não entrar completamente. Por alguns segundos, ficou apenas olhando para aquilo, como se seus olhos buscassem sozinhos um sentido lógico. Não encontraram. O silêncio do quarto se tornou ainda mais sufocante, como se as paredes estivessem tentando dizer alguma coisa que Marina ainda não entendia. O som de passos no corredor fez seu coração acelerar. Ela rapidamente enrolou o objeto de volta no pano e empurrou-o para o vão do rodapé solto, apenas o suficiente para escondê-lo. A porta se abriu. Era Lucas, seu filho. Mãe, tá tudo bem? O pai falou que você tá demorando muito aqui. Marina engoliu seco. O menino tinha aquela expressão inquieta que ele sempre demonstrava quando percebia que algo não estava normal. O olhar atento, curioso, quase protetor. Tô bem, filho. Só tô terminando de arrumar, disse, tentando soar natural. Lucas demorou a responder. Seus olhos percorreram o quarto e voltaram para ela. Você parece assustada. Aconteceu alguma coisa? Marina tentou sorrir, mas o sorriso não se formou direito. Só cansada, meu amor. Vai lá ajudar seu pai, por favor. Ele hesitou, mas saiu. Quando a porta se fechou, Marina sentiu as pernas fraquejarem. Sentou-se na cama, respirando fundo, tentando entender de onde aquilo tinha vindo e por quê. O que estava fazendo escondido no quarto dela? Quem colocou aquilo ali? Rogério? Lucas? Ou alguém de fora? A ideia de que pudesse ser Rogério fez seu estômago revirar. Não que ele fosse um homem violento. Não era. Mas havia anos que Marina percebia certas sombras no comportamento dele. Pequenos segredos, pequenas mentiras, desaparecimentos curtos e nunca explicados, mensagens que ele apagava rápido demais e, principalmente, aquela distância silenciosa entre eles que crescia de forma lenta, cruel e inevitável. Marina sempre preferiu não cutucar, não por medo do marido,
mas por medo do que descobriria. E agora, parecia que os segredos haviam vindo até ela. Ela decidiu que precisava olhar o objeto novamente, precisava entender. Antes de abrir o pano outra vez, porém, ouviu a voz de Rogério chamando do corredor. Marina, você tá aí ainda? Vem jantar. A voz dele tinha um tom levemente impaciente, um incômodo mal disfarçado de preocupação. Ela fechou os olhos por um segundo. Estava tão cansada, tão esgotada emocionalmente, mas sabia que se descesse agora nada mudaria. Tudo ficaria do mesmo jeito. Ela servindo, ele sentado, ela limpando, ele reclamando. Ela mantendo a casa de pé, ele depositando o peso do dia sobre ela, sem perceber que ela também carregava o próprio peso. Quando voltou a si, percebeu que Rogério estava encostado na porta, observando-a. O que você está fazendo sentada aí? A casa toda para arrumar e você parada? O tom dele incendiou algo em Marina. Ela respirou fundo e respondeu sem levantar a voz. Eu passei horas arrumando tudo. Só sentei 1 minuto. Rogério bufou irritado. Sempre com drama. Se cansou, fala. Agora ficar largada aí. Marina apertou as mãos com força. Largada? Depois de limpar a casa inteira enquanto ele assistia à televisão? A injustiça queimou dentro dela. Ela levantou devagar, olhando para ele com um tipo de firmeza que ela mesma não reconhecia. Eu não tô largada. Eu tô exausta. E você não ajudou em nada. Rogério arregalou os olhos, surpreso com a coragem dela. Marina percebeu. Ele não estava acostumado a ouvir aquilo. Aquele não era o roteiro habitual. Ué, começou agora com essa conversa? Disse ele ríspido. Tá nervosa por quê? Marina sentiu o coração bater rápido, mas não pelo medo, pela indignação. Porque enquanto ela lutava para manter aquela casa em pé, Rogério agia como se nada fosse obrigação dele. Como se ela existisse apenas para servir. O objeto escondido atrás do rodapé parecia pulsar dentro de sua mente como um sinal de alerta. E naquele instante, ela teve a sensação clara, dolorosamente clara, de que o que encontrou no quarto estava diretamente ligado ao comportamento dele. Aquele incômodo que ela fingia não ver. Aquela sombra que insistia em crescer atrás dos olhos dele. E a injustiça dentro dela só fez crescer. O corpo de Marina parecia funcionar no automático enquanto ela descia as escadas, mas a mente permanecia presa ao quarto, ao rodapé solto, ao pano escuro, ao objeto que mudaria tudo. Cada passo era pesado, como se o chão estivesse segurando seus pés, tentando impedi-la de continuar vivendo aquela rotina sufocante sem antes encarar a verdade. O cheiro de comida requentada se espalhava pela cozinha, misturado ao som da televisão alta que Rogério deixara ligada, como sempre. Era o mesmo cenário de todos os dias, mas Marina já não era a mesma. Quando ela entrou na sala, encontrou Rogério sentado no sofá. Pernas esticadas, controle remoto na mão, expressão irritada por nenhum motivo aparente. Lucas estava mexendo no celular, alheio à tensão que pairava no ar. Marina observou a cena com um olhar diferente. Um olhar que finalmente enxergava a solidão de estar cercada de pessoas que nunca realmente a viam. O jantar está na mesa, disse Rogério sem erguer os olhos, como se fosse um aviso e não um convite. Marina respirou fundo e se aproximou. O prato dela estava separado, mas mal servido, com restos de comida que pareciam ter sido jogados de qualquer jeito. O de Rogério, ao contrário, estava completo. Ele nem disfarçava mais. Não era sobre comida, era sobre hierarquia, sobre quem merecia o quê dentro daquela casa. Ela sentou-se tentando não perder o controle, mas a imagem do objeto escondido continuava em sua mente como uma sombra insistente. Durante o jantar, Rogério comentou sobre trivialidades do trabalho. Reclamou de um colega, criticou o trânsito, reclamou do calor. Marina ouvia sem ouvir. Cada frase dele parecia deslocada, como se o mundo dele e o dela fossem universos que nunca mais se encontrariam. Você está estranha hoje, disse Rogério, finalmente percebendo. O que aconteceu naquele quarto? Marina travou. A colher parou no ar. Nada. Respondeu rápido demais. Rogério estreitou os olhos. Tá escondendo alguma coisa? O tom dele não era de preocupação.
Era de cobrança, de desconfiança, como se ela fosse a responsável por um problema que ele ainda nem sabia qual era. Só tô cansada, repetiu Marina. Mas por dentro, algo dizia que aquele diálogo não acabaria ali. Após o jantar, ela subiu novamente para o quarto, com uma urgência que não conseguia controlar. Fechou a porta, trancou-a e se ajoelhou no chão. O pano estava exatamente onde ela havia deixado. As mãos tremiam enquanto ela puxava o embrulho para fora mais uma vez. Ela abriu devagar, e lá estava ele. Um celular velho, com a tela rachada e o botão de ligar quebrado. Mas não era isso que a assustava. Era o fato de estar embrulhado como se fosse algo valioso ou perigoso. Marina forçou o botão por instinto. Nada. O aparelho não ligava. Mas quando ela o virou para observar melhor, viu algo que fez sua respiração falhar. Um adesivo na parte de trás. Um nome escrito à mão. Ivone, a vizinha, a mulher que morava sozinha, sempre observadora, sempre calada. A mesma que semanas antes havia comentado que alguém andava mexendo onde não devia. Marina sentiu o corpo gelar. Por que o celular de Ivone estava escondido no quarto dela? Quem colocou aquilo ali? E por quê? Um estalo ecoou lá embaixo, passos subindo as escadas. Marina rapidamente embrulhou o celular e o guardou de volta no vão, pressionando o rodapé no lugar. A porta se abriu com força. Rogério estava ali. Por que trancou a porta? Perguntou com um tom frio, ríspido, nada parecido com o homem amoroso dos primeiros anos. Marina sentiu o pânico subir pela garganta, não pelo objeto, mas pelo olhar de Rogério. Era o olhar de alguém que sabia, ou pelo menos suspeitava. Eu só queria 1 minuto para mim, disse ela tentando manter a calma. Rogério deu um passo à frente. Marina recuou involuntariamente. A distância entre eles, antes emocional, tornou-se física. Você acha que eu sou idiota, Marina? Acho que não percebo quando você está escondendo alguma coisa? A voz dele era baixa, mas carregada de ameaça. Ela sentiu o corpo inteiro tremer. Ele continuou. O que tem atrás desse rodapé? O coração de Marina disparou. Era isso, o desafio impossível, o momento que ela temia e que, de alguma forma, sempre soube que viria. E pela primeira vez na vida, ela percebeu que precisava lutar por si mesma. O coração de Marina batia tão rápido que parecia ecoar dentro do quarto. O olhar de Rogério, firme e frio, deixava claro que ele não acreditava em nenhuma palavra dela. Por um instante, Marina sentiu-se pequena, exatamente como se sentia na infância, quando precisava se encolher para não incomodar ninguém. Mas agora era diferente. Agora havia algo escondido atrás daquele rodapé que podia explicar anos de silêncio, afastamentos estranhos e atitudes que ela ignorou por medo de olhar mais fundo. Ela respirou devagar, tentando controlar o tremor nas mãos. Rogério deu mais um passo, diminuindo a distância entre eles. Marina recuou até encostar na cômoda. A sensação de estar encurralada despertou algo antigo, mas que nunca tivera coragem de emergir. A necessidade de se defender, de existir, de não permitir que a própria casa se tornasse um lugar de medo. Eu não estou escondendo nada, Rogério, disse ela, com uma calma que contrariava o caos interno. E mesmo se estivesse, não teria que te dar explicações do que faço no meu próprio quarto. Rogério arqueou a sobrancelha surpreso. Não estava acostumado com respostas firmes. Que história é essa, Marina? Desde quando você fala comigo desse jeito? A pergunta, embora simples, bateu forte. Desde quando? Desde sempre ela não falava. Apenas engolia, aceitava, acomodava. Desde quando ela se anulava sem perceber? Desde quando vivia com medo de desagradar? Desde quando ela confundia paz com silêncio? E naquele instante, como se uma porta dentro dela se abrisse, Marina entendeu algo. Não era o objeto escondido que estava despertando sua força. Era a vida inteira que a tinha preparado para aquele momento. Ela endireitou os ombros. Desde agora. Rogério riu, incrédulo. Tá achando que virou quem? Só porque arrumou a casa hoje acha que pode bater de frente comigo? Marina sentiu o estômago embrulhar. Não era sobre a casa. Nunca foi.
Era sobre respeito, sobre valor, sobre tudo o que ela fazia, e ele jamais enxergava. Eu não tô batendo de frente, respondeu ela, mantendo a voz firme. Eu tô me levantando. É diferente. O silêncio que se instalou foi tenso. Rogério parecia procurar algo para dizer, mas Marina continuou antes que ele pudesse reagir. Se você acha que eu vou viver com medo de você levantar a voz, achar ruim de tudo ou me tratar como empregada, você não me conhece. Rogério franziu o senho. Você tá insuportável hoje. Marina fechou os olhos por um segundo. As palavras vinham carregadas de veneno, mas algo dentro dela já havia mudado. E quando abriu os olhos de novo, havia ali uma força que Rogério nunca tinha visto. Se ser insuportável é não aceitar mais humilhação, então acostume-se, porque eu não vou mais me calar. A reação de Rogério foi imediata, não de agressão física, mas de desconforto evidente. Ele não sabia lidar com resistência. Nunca precisou. Marina sempre cedia. Agora, sua frustração se revelava sem máscara. Você tá diferente, Marina. O que mudou? Ela respirou fundo. A resposta veio sozinha, natural, como se estivesse guardada há anos. Eu mudei, finalmente, e você vai ter que lidar com isso. Rogério abriu a boca para responder, mas Lucas apareceu na porta, interrompendo o embate sem nem perceber. Pai, mãe, tá tudo bem? Ouvi vocês falando alto. Rogério recuou imediatamente, alisando o cabelo, como quem tenta recompor a imagem. Marina, porém, tocou o ombro do filho com gentileza. Tá tudo bem, Lucas. A mãe só tá colocando algumas coisas no lugar. E pela primeira vez, ela não queria dizer isso metaforicamente. Ela realmente estava colocando tudo no lugar, começando por si mesma. Quando Lucas saiu, Marina olhou para Rogério uma última vez. A partir de agora, eu não vou mais fingir que está tudo bem quando não está. Nem contigo, nem com ninguém. Rogério não respondeu. Apenas virou as costas e saiu do quarto, visivelmente abalado. E quando a porta finalmente se fechou, Marina sentiu algo poderoso acontecer dentro dela. Uma virada silenciosa. Um despertar. O começo de algo que ela sempre mereceu ser, mas nunca acreditou que poderia. Quando Rogério saiu do quarto, batendo a porta com força desnecessária, Marina permaneceu parada por alguns segundos, tentando entender o que estava acontecendo dentro dela. A sensação era estranha, mas poderosa. Não era coragem repentina. Era algo mais profundo. Como se anos de silêncio estivessem finalmente se desfazendo, camada por camada. O medo ainda existia, claro, mas já não governava tudo. Ela respirou fundo e foi até o rodapé novamente. Precisava verificar o celular. Precisava entender o motivo de aquele aparelho, com o nome de Ivone escrito atrás, estar escondido ali. Mas antes que pudesse puxar o objeto para fora, ouviu passos no corredor. Leves, diferentes dos de Rogério, mais apressados. Lucas entrou no quarto sem bater, com o rosto preocupado. Mãe, o que está acontecendo entre você e o pai? Ele desceu bravo. Marina engoliu seco. Não queria envolver o filho, mas também não queria mentir. Não mais. A gente só conversou, respondeu calma. E algumas coisas precisam mudar. Lucas aproximou-se e fechou a porta atrás de si, como se quisesse protegê-la. Mãe, o pai tá estranho faz semanas, disse ele baixando a voz. Ele anda nervoso, não fala comigo direito, vive saindo tarde, e tem coisas dele que eu não entendo. Marina sentiu um arrepio. O filho também percebia. Não era coisa da cabeça dela. Você já viu ele fazendo algo diferente? Perguntou, tentando ser cuidadosa. Lucas olhou para o chão. Eu ouvi ele brigando com alguém no telefone semana passada. Ele estava no banheiro e achei que fosse com você. Mas quando perguntei depois, ele ficou furioso e mandou eu parar de me meter. Aquilo acertou Marina como um golpe. O celular de Ivone, as saídas estranhas, os conflitos ocultos. As peças estavam começando a se encaixar e o quadro não era bonito. E mais uma coisa, mãe. Lucas continuou com a voz ainda mais baixa. Ele recebeu um envelope ontem, grosso. Ele escondeu tão rápido que eu até me assustei. Eu acho que ele não queria que ninguém visse. Um envelope, escondido.
Marina sentiu o coração apertar. Onde ele guardou? Perguntou. No escritório, na gaveta debaixo da escrivaninha, respondeu o garoto sem hesitar. Marina passou a mão no cabelo, tentando controlar o turbilhão de pensamentos. A verdade estava crescendo ao redor dela como uma neblina, densa, inevitável, dolorosa. Filho, obrigada por me contar, disse tocando o braço dele. Mas não se preocupa, tá? A mãe vai resolver isso. Lucas assentiu, mas ainda parecia aflito. Se precisar de mim, eu tô aqui, disse, com a sinceridade de alguém que já via a mãe como apoio, e não o contrário. Depois que ele saiu, Marina trancou a porta novamente. Sentia-se cercada por fragmentos de segredos. O celular escondido, o envelope misterioso, a mudança de comportamento de Rogério e Ivone. Ivone. Justo ela. A vizinha que sempre dizia frases soltas com duplo sentido. A vizinha que certa vez comentou que algumas pessoas escondem coisas debaixo do próprio teto. A mesma que bateu na porta de Marina 2 meses antes para avisar que, se algo acontecer, você precisa saber que não é culpa sua. Na época, Marina achou estranho. Agora, não parecia coincidência. Seu corpo pediu coragem. Sua mente pediu cautela. Seu coração pediu verdade. Marina então ajoelhou novamente. E antes de tocar o rodapé, ouviu um leve estalo na janela. Ela virou-se rapidamente. Lá fora, entre as frestas da cortina, Ivone estava parada na calçada, olhando diretamente para o quarto. A expressão dela não era de curiosidade, era de alerta, medo e um pedido silencioso. Marina engoliu seco. Algo muito maior estava acontecendo. E Ivone sabia. O celular no esconderijo não era apenas um objeto, era um recado, um pedido de ajuda, um sinal de perigo. E Marina estava prestes a descobrir até onde aquele segredo iria. O coração de Marina disparou ao ver Ivone parada na calçada, imóvel, com aquele olhar que não era mera coincidência. A mulher parecia tentar transmitir alguma coisa sem mover os lábios, como se soubesse que qualquer gesto precipitado poderia colocar todos em risco. Marina se aproximou da janela devagar, puxando apenas uma fresta da cortina. Ivone não recuou. Apenas ergueu a mão com delicadeza e fez um sinal rápido, um gesto curto, quase imperceptível, apontando para a porta da própria casa. Um convite, ou um alerta. Marina sentiu o estômago revirar. O celular escondido no quarto, o nome Ivone escrito atrás. A presença dela ali, olhando direto para o quarto no exato momento em que Marina tentava entender o que estava acontecendo. Nada disso era aleatório. Ela fechou a cortina e encostou a testa na parede, tentando organizar os pensamentos. Mas antes que pudesse raciocinar, ouviu passos fortes subindo as escadas novamente. Passos que ela já reconhecia bem demais. Rogério. O corpo dela inteiro se armou, não de violência, mas de alerta. Ele não bateu na porta. Abriu de uma vez. Marina, desce agora. Precisamos conversar. Ela se virou lentamente. O olhar dele estava diferente. Não era irritação comum. Era algo mais fechado, mais calculado. Um olhar de alguém que se sentia ameaçado. Rogério, eu tô ocupada, respondeu ela firme. Ele deu um sorriso curto, frio. Ocupada com o quê? Com aquele rodapé? O sangue de Marina gelou. Ele sabia exatamente onde olhar. Ela se manteve imóvel, mas por dentro, cada alarme, e tocava ao mesmo tempo. Você está me acusando de alguma coisa? Perguntou, tentando manter o controle da voz. Rogério entrou no quarto, fechou a porta e apoiou o ombro nela, bloqueando parcialmente a saída. Acho que você está metida em algo que não devia. E antes que comece a inventar desculpas, eu quero saber exatamente o que você está escondendo. Marina respirou fundo. No reflexo do espelho, ela viu sua própria expressão. Calma. Inesperadamente calma. E você? Perguntou sem hesitação. O que você anda escondendo, Rogério? Ele estreitou os olhos. Não começa com isso, Marina. Quem era no telefone? Continuou ela. Por que você anda saindo escondido? E o envelope que o Lucas viu? Onde está? Rogério ficou imóvel por um segundo.
Só um. Mas foi suficiente para Marina entender. Havia sim um segredo, e era grande. Você está me espionando agora? É isso? Rosnou. Eu estou tentando entender por que tanta coisa estranha está acontecendo dentro da minha casa, respondeu Marina. A tensão se partiu no ar como vidro. Rogério deu 2 passos, aproximando-se dela. O instinto de Marina foi recuar, mas ela não recuou. Já chega, Marina, disse ele com a voz grave. Você não tem noção das coisas com que está mexendo. Marina encarou-o nos olhos. Então me dá noção. Fala. Mas ele não falou. Ele desviou os olhos, novamente, para o rodapé. E isso bastou. Como se uma força invisível tomasse conta dela, Marina caminhou até lá, ajoelhou-se diante dele e, sem desviar o olhar de Rogério, puxou o pedaço solto de madeira. Rogério deu um passo rápido, tentando impedir. Marina não, mas ela foi mais rápida. Enfiou a mão no vão, pegou o embrulho, ergueu o pano escuro, devagar, com a mão firme, e revelou, diante dele, o celular de Ivone. O rosto de Rogério mudou na hora, de irritação para algo que Marina jamais tinha visto. Pânico, medo real, um medo que denunciava culpa. O que é isso, Rogério? Perguntou Marina, a voz baixa, mas firme. E por que estava escondido no nosso quarto? Ele passou a mão no rosto, como quem tenta reorganizar pensamentos. Você não entende, Marina. Não era para você ter encontrado isso. Não era para isso voltar para cá. Voltar. A palavra caiu como um soco. Antes que ela pudesse responder, o som de batidas rápidas na porta ecoou pela casa. Batidas nervosas, urgentes. Lucas correu pelo corredor. Mãe, vizinha Ivone está na porta, dizendo que precisa falar com você. Agora. Rogério empalideceu. Não abre essa porta, disse ele quase num sussurro ameaçador. Mas Marina já estava andando, passando por ele, descendo as escadas como se cada passo fosse conduzido por algo maior do que o medo. Quando abriu a porta, Ivone estava ali, ofegante, desesperada, com os olhos marejados. Ela segurou as mãos de Marina com força. Por favor, o que você encontrou? Não pode ficar aí dentro. Ele sabe demais. E tem gente perigosa envolvida. Você corre risco. Marina sentiu o mundo girar. Ivone, o que está acontecendo? A vizinha apertou mais forte. O que estava no seu quarto? Pertence a mim. E por causa desse celular, alguém tentou me calar. Marina empalideceu. Ivone continuou trêmula. E agora, vão tentar calar você também. O vento frio da noite bateu no rosto de Marina quando Ivone terminou a frase. Por um instante, tudo pareceu girar devagar demais, como se a realidade estivesse tentando avisá-la de que aquele momento mudaria sua vida para sempre. O celular escondido, o comportamento estranho de Rogério, a urgência nos olhos de Ivone, tudo se conectava de uma forma que Marina ainda não conseguia enxergar completamente, mas já sentia o peso. Ivone, quem tentou te calar? Perguntou Marina, segurando firme as mãos trêmulas da vizinha. Ivone olhou ao redor antes de responder, como se esperasse que alguém estivesse escondido nas sombras. Só então sussurrou. Eles, as mesmas pessoas que estão pressionando o seu marido. Marina sentiu o estômago afundar. O Rogério? Pressionado por quem? Ivone respirou fundo, nervosa, como se estivesse prestes a abrir uma porta que jamais deveria ter sido fechada. O celular que você encontrou é a única prova que eu tenho. Eu gravei coisas, conversas, ameaças. E quando perceberam que eu sabia demais, quebraram minha janela, tentaram entrar na minha casa. Eu tive que me esconder por dias. Marina deu um passo atrás. Aquilo deixava de ser apenas um problema doméstico. Era maior, muito maior. E por que o celular estava no meu quarto? Insistiu Marina. Ivone passou a mão no rosto como quem busca coragem. Por que eu deixei lá? Marina ficou paralisada. Você deixou como assim? Ivone assentiu, desesperada. Eu tentei falar com você uma vez. Bati na sua porta. Lembra? Você parecia ocupada. Não quis me ouvir. Então eu me aproveitei do momento em que seu marido saiu e entrei pela garagem aberta.
Escondi o celular lá porque achei que fosse mais seguro do que a minha casa e porque eu precisava que alguém confiável encontrasse. Marina levou a mão à boca. Por que não me contou antes? Ivone respirou tremido. Porque eu descobri que o Rogério está envolvido com eles. Não totalmente, mas eles usam ele, controlam ele. E eu tinha medo de que, se você não acreditasse em mim, você contasse para ele. E aí eu estaria perdida. Um silêncio pesado caiu entre elas. Era como se tudo o que Marina imaginava sobre sua vida tivesse acabado de desmoronar. Não porque Rogério fosse cruel, mas porque estava preso em algo sombrio, perigoso, capaz de ameaçar até mesmo vizinhas inocentes. Marina engoliu seco. Ivone, o que tem nesse celular? A vizinha olhou diretamente nos olhos dela. A prova de que há um esquema acontecendo no bairro. Pessoas usando casas vazias, depósitos irregulares, dívidas cobradas na marra, ameaças. E o Rogério, ele está devendo para eles. Ele prometeu ajudar em algumas coisas em troca de tempo. Mas, quando eu descobri, tudo desandou. A cabeça de Marina latejava. Rogério, envolvido com gente perigosa, mergulhado em dívidas, sob pressão. E ela, vivendo com um inimigo silencioso dentro da própria casa. E agora, o que eles querem com o Rogério? Perguntou, tentando manter a voz firme. Querem dinheiro, querem silêncio, querem uso da casa, se precisarem. Respondeu Ivone com a voz embargada. E agora que você achou o celular, vão pensar que você sabe de tudo. Marina sentiu as pernas tremerem. Mas eu não sabia de nada. Ivone segurou seu pulso com força. Eles não vão acreditar nisso. Eles nunca acreditam. Um ruído seco surgindo atrás delas fez as duas se virarem assustadas. A porta da casa de Marina estava entreaberta. Lucas observava tudo com o rosto pálido. Mãe, eu ouvi tudo. O pai, ele está lá embaixo. Ele ouviu vocês? Marina sentiu o corpo gelar. Lucas, e onde ele está? O garoto apontou para dentro da casa. No corredor, parado. Ele ficou pálido quando ouviu o nome da Ivone. Eu acho que ele sabe. Marina e Ivone trocaram um olhar de puro desespero. Ivone sussurrou. A gente precisa sair daqui, agora. Mas antes que pudessem dar um passo, Rogério apareceu no topo da escada. O rosto dele estava completamente rígido, os olhos escuros, perigosos. Ele encarou Marina, depois Ivone. Então disse com a voz baixa e aterrorizante: Vocês duas não sabem no que se meteram. E naquele exato segundo, Marina percebeu que o perigo não estava mais batendo à porta. Ele já estava dentro da casa. O silêncio que tomou conta da sala era tão pesado que parecia empurrar o ar para fora dos pulmões. Rogério desceu os últimos degraus devagar, como se cada passo fosse uma ameaça calculada. Os olhos dele estavam diferentes. Não havia mais irritação comum, nem impaciência doméstica. Havia algo mais escuro, mais profundo, algo que Marina nunca havia visto naquele homem com quem dividiu tantos anos de vida. E isso fez seu coração acelerar de um jeito que ela não conseguia controlar. Lucas instintivamente deu um passo à frente como se quisesse proteger a mãe. Mas Marina o puxou pela camisa com sutileza, mantendo-o atrás de si. Ivone, ao lado, parecia pronta para desmaiar. O medo fazia suas mãos tremerem. Rogério, a gente precisa conversar, disse Marina, tentando manter a calma. Ele riu. Um riso curto, seco, sem humor nenhum. Conversar? Agora você quer conversar? Depois de abrir algo que não devia? Marina engoliu seco, mas não recuou. Eu só quero entender. O que está acontecendo com você? Com o que você se meteu? Por que tinha o celular da Ivone escondido no nosso quarto? Rogério passou a mão no rosto, respirando fundo, mas a tensão só aumentava. Vocês não entendem, explodiu. Eu fiz isso para proteger vocês. Marina sentiu o impacto da frase. Proteger? Rogério. Esconder coisas perigosas dentro de casa, mentir para mim, envolver pessoas. Isso não é proteção. Isso é colocar a gente em risco. O homem bateu a mão na mesa, fazendo Lucas se sobressaltar. Eu não tinha escolha. Eles estavam atrás de mim,
Atrás da gente. Você acha que era fácil? Eu devia dinheiro, Marina. Dinheiro que eu não conseguia pagar. E eles não perdoam. Eles cobram. De qualquer forma. Ivone respirou fundo, criando coragem para falar. Você deixou eles usarem a sua casa, Rogério. Você sabe que deixou. Isso não é proteção. Isso é cumplicidade. Ele virou para ela tão rápido que Marina achou que ele fosse avançar. Você não sabe de nada, gritou Rogério. Você que começou tudo isso. Se tivesse ficado quieta, nada disso estaria acontecendo. Ivone ficou pálida, mas firme. Eu fiquei quieta tempo demais. E quase morri por causa disso. A tensão atingiu o limite. O ar parecia prestes a explodir. Foi então que Lucas, com a voz trêmula, falou: Pai, por que você não pediu ajuda? Por que escondeu isso da gente? O rosto de Rogério vacilou. Por um instante, Marina viu ali o homem que conheceu anos atrás, assustado, perdido, incapaz de pedir socorro. Porque eu... Ele começou, mas a voz falhou. Eu não queria que vocês me vissem quebrado. Eu achei que conseguiria resolver tudo antes de ficar assim. Marina sentiu o impacto emocional chegar como uma onda pesada. Não era uma justificativa, mas era uma verdade. Só que havia algo mais forte que a compaixão naquele momento. O instinto de proteger seu filho e a si mesma. Ela se colocou à frente de Lucas, ergueu o queixo e disse com firmeza que Rogério nunca tinha ouvido antes. Acabou. Você não vai mais usar essa casa para esconder nada. Você não vai mais colocar meu filho em risco. E você não vai mais me silenciar. Rogério respirava rápido como um animal encurralado. Você vai entregar tudo para a polícia? É isso? Vai destruir minha vida? Eu não vou destruir nada, respondeu Marina. Quem fez isso foi você. Eu só vou impedir que essa destruição nos leve junto. Ivone assentiu com os olhos cheios d'água. É a única saída, Marina. Ele não pode enfrentar isso sozinho. Nem você. Rogério balançou a cabeça desesperado. Eles vão vir atrás de mim. Atrás da gente. Você não entende. Marina deu um passo à frente. Eu entendo sim. E é justamente por isso que hoje isso termina. O silêncio que se formou depois parecia anunciar algo definitivo. Algo que não tinha volta. E quando o telefone da casa tocou, um som estridente, fora de hora, carregado de tensão, todos se assustaram ao mesmo tempo. Rogério empalideceu. Ivone levou a mão à boca. Lucas segurou o braço da mãe. Marina ficou imóvel. O telefone continuou tocando. Um toque, 2, 3, 4, até que Rogério murmurou quase sem voz. É eles. E Marina, com o coração explodindo no peito, percebeu. A queda final tinha acabado de começar. O som insistente do telefone parecia atravessar as paredes, fazendo vibrar algo dentro de Marina que ela nunca havia sentido. A certeza absoluta de que sua vida jamais voltaria a ser a mesma. Rogério ficou paralisado diante do aparelho, como se a qualquer momento o chão fosse se abrir sob seus pés. Ivone respirava rápido, com as mãos trêmulas, e Lucas permanecia agarrado ao braço da mãe, esperando uma orientação, qualquer sinal de que eles ainda tinham controle sobre aquilo. Mas foi Marina quem deu o primeiro passo. Ela ergueu a mão devagar, pousando-a sobre o ombro do filho, e caminhou até o telefone com a calma que só quem já atravessou a pior parte consegue ter. Rogério tentou impedi-la. Marina, não atende. Pelo amor de Deus, não atende. Mas ela não parou. Pela primeira vez, Marina percebeu o quanto viveu anos cedendo, recuando, silenciando, sempre acreditando que manter a paz era sua obrigação. E ali, com o telefone tocando como um aviso do destino, ela entendeu. Paz nunca deveria custar a própria liberdade. Pegou o aparelho do gancho. Alô? Do outro lado, apenas respiração por alguns segundos. Depois, uma voz rouca, fria, calculada. Você não é o Rogério. Quem é você? Marina sentiu o próprio reflexo mudar no espelho à sua frente. Ela não era mais a mulher que limpava a casa sozinha enquanto engolia a própria dor. Não era mais a esposa que aceitava migalhas de respeito. Não era mais a vizinha distraída que deixava recados passarem despercebidos. Eu sou a mulher que vai colocar um fim nisso. Um silêncio pesado se instalou.
A voz do outro lado alterou o tom. Parece que o Rogério falou demais. Vocês vão pagar por isso. Marina fechou os olhos por um instante e encontrou dentro de si algo novo, firmeza. Não, quem vai pagar são vocês. A polícia já está a caminho. Era mentira, mas a verdade é que coragem tem som. E o homem do outro lado entendeu. A ligação caiu. Rogério desabou no sofá, derrotado. Ivone começou a chorar, aliviada. Lucas abraçou a mãe tão forte que Marina sentiu o coração dela finalmente respirar. Mais tarde, quando tudo silenciou e a madrugada tomou conta da casa, Marina percebeu a maior lição daquela noite. Às vezes a vida espera que você encontre algo escondido para descobrir algo muito mais importante. Quem você realmente é quando decide não ter mais medo. Escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo e o que mais te marcou nesse relato. Obrigada por ficar comigo até aqui. Eu sou a voz por trás de Renasci em Silêncio e a sua história também importa. Nos vemos no próximo vídeo.